18, né, nós vimos lá que os discípulos se aproximam de Jesus, vimos isso na semana passada, e pergunta a Jesus, então, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus, então, toma uma criança, né, e coloca no meio deles para poder fazer a sua exposição. E agora, então, essa continuação aqui, a partir do versículo 7, né, Jesus continua aquilo que ele começou nessa narrativa a partir do versículo 1. Mas aí ele começa, né, lá no versículo 7, dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ok, está ali, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, né? Então, é uma referência, esses escândalos aí, Jesus faz uma referência ao enganador, a pessoas enganosas, pessoas que fazem alguém tropeçar, fazem alguém errar aí o caminho, né? Então, os escândalos, os tropeços, o que são isso? Bom, eles podem ser causados aí, né, por algumas disputas. Em algumas igrejas até a gente vê isso, né? Algumas disputas, né? Disputas aí por cargos, disputas por posições. Lembra lá a partir do versículo 1, aí perguntam para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Havia ali uma disputa. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro ministro, né? Quem vai ser o primeiro ministro no teu reino, Jesus? Né? Então, essas disputas, né? Por cargo, por posição, né? Querer prestígio, ser prestigiados, né? Isso aí agora a gente está vendo muito aí, essa questão. Estamos em tempos de eleições, em tempo de política, né? Então, todo mundo lá querendo ficar assim, coladinho com alguém, olha, eu quero um cargo aqui, um cargo ali, eu vou trabalhar para você, não sei. Não é assim que acontece? Pois é, Jesus estava falando algo parecido, né? Então, os escândalos podem vir também por causa de assuntos. Vamos voltar aqui para a questão da política, né? Nós vimos aí que o último pleito aí para presidente da República, então em muitas igrejas houve divisões. Algumas pessoas saíram de uma igreja para outra, outras pessoas simplesmente saíram da igreja por causa de assuntos, né? Por causa de assuntos. Um a favor disso, outro a favor daquilo. Eu não quero entrar aqui no mérito quem estava certo, quem estava errado, né? Mas isso provocou alguns escândalos. E hoje ainda provoca algumas brigas. Né? Também, lá algumas pessoas sentiram-se ofendidas, hoje ainda se sentem ofendidas, né? Abandonaram aí a igreja, né? Pois é. Então, essa é uma questão, né? Também por questões doutrinárias, escândalos por questões doutrinárias. E os irmãos veem isso aí todos os dias, reportagens, né? Questões doutrinárias. Defendendo, né, algumas teologias aí, defendendo, né, que qualquer pessoa pode fazer parte, de qualquer jeito, da membresia da igreja. Isso aí tem sido muito dividido, né? Muito dividido, né? Ensinos, né? Ensinos aí que são feitos, conselhos e ensinos desagradáveis que são dados aí a algumas pessoas, né? Alguns aspectos que fazem então com que pessoas que querem chegar-se a Cristo, eles acabam enxergando aí os crentes em Cristo Jesus como sendo pessoas
né, não sendo melhores que as outras pessoas. Né? Está vendo? Tem tanta divisão, tá? E acaba os crentes não sendo melhores como outras pessoas. No caso aí dos ensinos. Hoje, pastor Luciano, eu não sou coach. Eu não sou a favor do coach, não sei o pastor, né? Mas nós temos muitos pastores coach. Eles falam aquilo que a pessoa quer ouvir. Né? Eles incentivam as pessoas naquilo que elas querem ouvir. E não no ensino propriamente dito da Bíblia, da palavra de Deus. Nós temos hoje já há algum tempo, né? Mas o que os irmãos conhecem aí, a teologia da prosperidade, são ensinos que causam divisões. A gente já sabe que a teologia da prosperidade não é a teologia adequada, né? Mas os Estados Unidos descobriram agora que não é bíblica a teologia da prosperidade. Né? Isso aí já tem uns 30, 40 anos, surgiu aí a teologia da libertação. Certamente os irmãos já ouviram falar na teologia da libertação. Né? O Leonardo Boff trouxe aqui para o Brasil, da Igreja Católica, né? E que essa teologia da libertação não é exatamente uma teologia bíblica. Né? Bom, mas eu não vou me aprofundar nela. Né? Em uma outra ocasião, a gente comenta um pouco mais. Agora, Jesus diz que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. É inevitável. A minha Bíblia diz, a Almeida século XXI diz assim, pois é inevitável que eles venham. Não, pode deixar lá, a gente vai comparando, Anderson, pode deixar. Ali diz, porque é mister, é preciso, é necessário, né, que venham os escândalos. Mas aí daquele por quem o escândalo vem. Então, é necessário, é inevitável. Jesus chama aí a atenção para o fato de que haverá muitos tropeços, muitas quedas e muitas almas perdidas em razão aí do tratamento que o mundo dá aos discípulos de Jesus, aos cristãos. Os irmãos veem isso aí todos os dias, alguns informes, né? Hoje, a mídia está, ainda que em pequenas doses, mas mostrando aquilo que os cristãos estão sofrendo no mundo. Os massacres, as mortes, né? E aqui no Brasil, nós vemos as divergências que existem, ou as perseguições, não são chamadas de perseguições porque são veladas, mas elas mostram fortemente as oposições aos crentes. Eu não estou falando só aos crentes evangélicos, mas aos católicos também. Né? Aos católicos também. Então, esse tratamento que o mundo dá aos discípulos de Jesus, aos crentes, né? Então, Jesus chama a atenção para isso. É inevitável, é necessário que eles venham. E afirma que se os discípulos, que se os crentes, nós, a Igreja de Cristo, por uma conduta inconsciente, aumentar esse número de pessoas que se afastam de Jesus, então será terrível a condenação, né? Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então vai ser terrível a condenação para essa pessoa. Palavras de Jesus, né? Os versos 8 e 9, vamos ver lá, 8 e 9, diz assim, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno.
Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno. Volta lá, por favor, o início do 8. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar. Aí lá no versículo 9 fala do olho, né? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Não, Jesus não era xiita, não. Não é isso, né? Jesus literalmente não ia cortar a mão de ninguém ou arrancar o olho de ninguém, né? Jesus não ia fazer como Nabucodonosor fez com o rei de Judá, que arrancou os olhos, né? Um castigo. Não. O que Jesus está dizendo aqui, né? Bem, o tropeçar. Vamos lá para o tropeçar. Tropeçar é uma armadilha, uma cilada, fazer uma cilada. Então, essa advertência aí é para que nós não sejamos, no nosso trato, na nossa maneira de tratar as pessoas, uma armadilha. Ou, Jesus diz que podemos ser vítimas também de armadilha. Nós podemos ser armadilhas ou podemos ser vítimas de armadilha. Então, Jesus diz que não devemos armar cilada contra alguém, né? Ou o cuidado, devemos ter o cuidado para não cair em uma cilada. Eu achei bastante interessante que saiu essa semana a reportagem. Vamos voltar para a campanha política, né? Lá no Pará, foi em Santarém, no Pará. Um certo deputado ocupou o púlpito, né? Estava sendo realizado, não sei se um congresso, eu não li toda a reportagem, não sei se era um congresso ou se era um culto em uma igreja, mas ele ocupou o púlpito para fazer o seu discurso político. Eu achei muito interessante que os crentes saíram, os crentes se retiraram. Os crentes deixaram o deputado falando sozinho. Foram embora. Ali não é o lugar dele. Ali não é o lugar dele. A igreja não é o lugar de política, né? E os irmãos sabem que aqui eu não deixo. Quer vir um político? Vem, senta aí no banco, a gente faz menção, a gente diz que era político, que é candidato, a gente ora, mas fazer menção, deixar falar, né? Uma vez, uma igreja que eu pastoreei, um dos membros da igreja era jornalista esportivo, né? Quando eu fui para lá, ele já não ia mais, né? Depois, uma vez, eu fui fazer uma visita a ele, ele se queixou do pastor interino que estava lá, que não deixou que ele fizesse campanha política na igreja. Aí eu falei para ele, olha, eu também não deixava não, nem eu deixo. Ele nunca mais apareceu na igreja, né? Mas era um homem muito importante na cidade, mas eu disse para ele, não, lá você não faz campanha política, né? Ali não é lugar de campanha política. E aqui os crentes agora estão acordando. O político foi lá querer falar na igreja e os crentes então saíram. Quer dizer, o culpado lá foi quem estava dirigindo o culto que deixou que ele falasse. É claro que aí há algumas ressalvas que a gente precisa fazer. Em uma comemoração, em algum outro momento, né? Se a pessoa é convidada como um representante público, de repente, dependendo do fato, até se dá a palavra para um momento de gratidão, não para fazer política, né? Aí Jesus diz que te é melhor entrar na vida com um só olho, no caso do versículo anterior, sem a mão, né? Ou sem o pé, né? Então Jesus diz que é melhor entrar defeituoso, é melhor entrar aleijado no céu do que tendo as 2 mãos, os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Então a ideia que Jesus apresenta aqui não é essa ideia de literalmente
cortar a mão como fazem os muçulmanos, né? Se alguém rouba, né, eles vão lá e cortam a mão para aprender a não roubar. Mas não é essa a ideia de Jesus, né? Então a ideia aqui que é representada por Jesus são as inclinações impuras. As inclinações impuras, né? A disposição ambiciosa, lá do versículo 1, Senhor, lá no teu reino, né? Quem é que vai ser o primeiro, né? Quem é o maior no reino do céu? Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o mais importante? Essa inclinação impura, essa ambição, né? Também o gênio irancudo, né? O gênio raivoso, né? São defeitos, né? Que se tem, que são apresentadas aí por Jesus como escândalo, né? Como escândalo. E aí Jesus então apresenta a solução para isso. Jesus diz então que a melhor coisa que tem a fazer é cortar a mão, arrancar o olho. Bom, o que Jesus quer dizer com isso? Bom, Jesus está dizendo que a melhor coisa é cortar o mal pela raiz. É extirpar os motivos que fazem isto acontecer. Então, se a mão rouba, segura a mão para poder não roubar. Se o olho enxerga aquilo que não deve enxergar, né? Aquela capa bonita, aquelas barras de ouro, então é melhor não olhar para aquilo, né? Do que pecar e ir para o inferno. Então, é extirpar, cortar, arrancar, tirar aquilo que é motivo para que o escândalo aconteça, né? Lançado no fogo do inferno. Então Jesus adverte aí que o provocador de escândalos receberá o mais severo julgamento de Deus aí por armar ciladas contra alguém, por fazer alguém tropeçar ou impedir que alguma pessoa chegue a Jesus, né? Então, o sentido exposto por Jesus, quando ele fala em fogo do inferno, é aquele fogo que não se apaga. A ideia do fogo que não se apaga, do corpo que não se extingue, não se consome com as chamas daquele fogo, né? Então, o que leva então a pensar, nos leva a pensar em um sofrimento prolongado, num sofrimento contínuo, num sofrimento eterno, tá? Lá no versículo 10, estamos chegando já ao final, tá bom, irmãos? O versículo 10 diz assim: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que se os anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, os anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, né? Então, não desprezeis nenhum desses pequeninos. Aquele garoto que Jesus pegou, conforme a narrativa de Lucas, que foi lá, pegou o menino, trouxe, abraçou o menino, colocou no meio, entre ele e os discípulos, né? Para servir de exemplo, né? Para mostrar, para ilustrar aos discípulos aquilo que ele queria dizer, lá no texto anterior. Então, não desprezeis nenhum destes pequeninos, nenhum destes garotos. Esse termo pequeninos, ele pode fazer referência à criança, às crianças, né? Como aquelas lá, aquela que estava no meio de Jesus, como aquelas crianças que estarão aqui no sábado. Aquelas crianças que virão para a grande jornada, que começa aceitando Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Ali começa a grande jornada para a vida eterna, né? Então, podem ser essas crianças, né? Como pode ser também crentes novos, os neófitos, aqueles que são recém-convertidos, que chegaram agora, são os novos na fé. Também esse termo os pequeninos pode ser utilizados para esses, né? E esses tais podem afastar-se da fé em razão
de efeito negativo de exemplo ou do ensino. Um exemplo errado, um ensino mal feito, pode fazer com que essas pessoas se afastem da fé. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Aqui, Jesus não está ensinando, esse texto não diz que existe anjo da guarda. Essa história do anjo da guarda não está sendo ensinado aqui. Né? E em lugar algum da Bíblia ensina que existe o anjo da guarda. Mas o texto nos diz que os novos convertidos, né, ou que as crianças têm anjos ministradores. Anjos ministradores. É assim que a Bíblia diz. Aliás, algum tempo atrás, eu tinha lá uma coleção, revistas, de estudos bíblicos, eu trouxe, deixei ali na mesa, eu deixei um dia e rapidamente todas as revistas, não sei quem levou, também não quero saber não, né? Não quero saber quem levou, revistas muito boas, elas eram produzidas em Portugal, e eu recebia sempre. E tinha lá algumas sequências, daquelas revistas, tinham sequências lá de estudos sobre os anjos, bastante interessante, estudos sobre os anjos. Bom, por que eu estou comentando isso aqui? Se alguém pegou, estude, está lá um estudo muito, muito profundo a respeito dos anjos. Né? Então, não existe o anjo da guarda, mas são anjos que estão ali para ministrar aos novos crentes, ministrar aquelas crianças. Né? Por quê? A Bíblia ensina que os anjos têm muitas funções para os crentes, para nós os crentes. Por exemplo, Hebreus, por favor, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, não são só as crianças que têm anjos que ministram para elas, mas nós, os anjos são ministros de Deus em benefício deles, daquelas crianças, dos novos convertidos e nosso, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ali diz os anjos, e não que cada um tem um anjo. Né? Salmo, capítulo 91, versículo 11. Diz que o anjo está ali para proteger, e isso é repetido lá por Mateus, capítulo 4, não precisa projetar não, Mateus, só o Salmo, Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Né? Aí ele é repetido lá em Mateus, quando Satanás tenta Jesus. Né? Satanás conhece a Bíblia, conhece a história, todos os versículos, ele diz para Jesus, olha, mas pode se jogar daqui para baixo, né? Dá ordem lá aos anjos para que te guardem, né? Para que não tropeces. Né? Mas os anjos estão para proteger os crentes, os filhos de Deus. Né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 10. 1 Coríntios 11, 10 diz assim, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. A mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Esse sinal de poderio aqui é uma referência ao véu. As mulheres usavam véu. O véu significava que ela era casada, que ela tinha um marido. Era o símbolo do compromisso dela com alguém. Né? Então, por isso, Paulo ensina que a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, sinal de que ela é casada, de que ela tem um marido, para que nenhum mal sobrevenha sobre ela. Hoje não existe mais, né, essa questão do véu, mas aquela época era comum.
Não existe mais aqui, entre os crentes. Lá no Oriente, permanece a questão do véu, né? Então, na adoração, né? Os anjos ministram na adoração, né? Especificamente, a mulher estava na adoração, estava separada, né? Separada, ela tinha um marido. Mateus, capítulo 13, o verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Perdão. Também Mateus capítulo 24, versículo 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui os anjos ministram no julgamento, fazendo o quê? Separando os crentes dos perversos, fazendo uma seleção, né? Agora, especificamente, o versículo 10 do capítulo 18 de Mateus, que nós vimos, né, não é apresentada a função do anjo, não diz. A Bíblia não diz para a gente qual é a função do anjo em relação às crianças, né, ali aos pequeninos. A Bíblia não diz. Diz apenas que os anjos que ministram para eles estão constantemente na presença de Deus. Bem, para terminar, para concluir, né? A conclusão é rapidinha, né? Então, esse ensino de Jesus nos faz pensar no discipulado. O discipulado intencional. Nós temos a intenção de discipular, de levar alguém a Cristo, de não fazer tropeçar, mas de apresentar a mensagem de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, né? E o discipulado cuidadoso, né? Cuidar, né? Cuidar. Discipulado intencional e o discipulado cuidadoso. Continuar cuidando do novo discípulo, né? Essa é a ideia do texto, né? O texto fala, então, sobre como caminhar, como nós devemos caminhar diante de outras pessoas. Bem, por hoje nós ficaremos por aqui. Na próxima quinta-feira, se Deus permitir, nós vamos continuar a partir do versículo de número 12. Tá bom, irmãos? Obrigado aí aos irmãos que estiveram presentes, que estão conosco esta noite. E lembrando, amanhã aqueles que fazem parte do Conselho Administrativo, a nossa reunião, e sábado, aqueles que se comprometeram a ajudar, estejam aqui às 15 horas, né, para finalizar a preparação para o trabalho com as crianças. Pastor Luciano, quase que eu falo Marcelo. Pastor Luciano, obrigado, mãe Renata, obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe vocês. Foi muito bom tê-los aqui. Vamos orar, encerrando assim o nosso culto. Pai amado, Pai querido, nós louvamos, nós bendizemos, Senhor, o teu santo nome. Somos gratos, Pai amado, porque em poucos instantes, em poucos momentos, diante de Ti, nós colocamos nossas gratidões, colocamos, Senhor, as nossas necessidades e podemos estudar um pouquinho dentro da Tua palavra, Senhor, dentro da Bíblia, um pouquinho daquilo que nos é ensinado por Teu Filho Cristo Jesus. E suplicamos, ajuda-nos, Senhor, a sempre mostrar, Senhor Jesus, em nossas vidas e a cuidar das pessoas que estão indo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Lembramos do trabalho de sábado com as crianças, que ali apenas o Teu Filho, Cristo Jesus, seja, Senhor, representado. Apenas o Teu Filho, Cristo Jesus, seja apresentado, seja ensinado, para que haja salvação de crianças e de seus pais. Nós te suplicamos agora, voltando para casa, leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Até amanhã para aqueles que vierem amanhã.